boa tarde, ou boa noite, gente. Olha quantas rosas do deserto, muitas rosas do deserto. E a tarefa de hoje, depois já de ter acalmado um pouco, ter colocado adubo, ter colocado beterraba, que eu vou mostrar num dos vídeos, eu gravei assim separado e depois eu vou montar um vídeo com a parte da adubação. E hoje a tarefa, gente, é replantio de rosas do deserto. Eu tô com muitas rosas que o vaso ficou pequeno, outras que eu plantei várias mudas juntas no vaso, numa bacia grande, agora as mudas já cresceram, aí eu preciso retirar algumas para dar uma ralhada. E eu vou mostrar para vocês que a gente saiu com a Nora Lohuama, ela já foi, esqueci de gravar ela aqui comigo. Nós fomos na rua comprar os vasos aqui em Sinop. Nós fomos em 2 lojas e compramos vários vasos. Eu já pedi o substrato também, que me entregaram aqui em casa. E eu vou mostrar para vocês e vou falar um pouco dos valores que eu paguei. E os tipos de vasos que eu comprei para poder fazer o replantio. E depois de feito o replantio, aí eu vou mostrando para vocês algumas. Não vou conseguir gravar todas porque eu tô sozinha para gravar e replantar, mas eu vou mostrar algumas para vocês das que eu vou replantar. Então vamos ver primeiro os vasos. Nesse latão, gente, tem pedrisco, ó. Pedrisco para colocar depois por cima das rosas a hora que eu plantar. Vasos, R$35 cada vaso desses grandão. Minto, R$40 o grandão e 35 esse desse tamanho aqui, que é um pouco menor, é mesmo formato, mas é um pouco menor. Aqui dá pra ver, ó, a diferença. R$14,01 essas bacias, que são as bacias grandes. E essas bacias são muito boas e elas já vêm com buracos, ó. É muito mais prático, gente, porque esses vasos aqui vêm sem os furos. Aí o que que eu fiz? Uma faca velha, olha só, bastante buraco, gente, porque a rosa do deserto tem que ter drenagem. Essa faca velha aqui, quebrada, eu aqueço ela no fogo e vou fazendo os buracos para poder a rosa depois ficar bem drenada. R$25 cada vaso desse aqui, só que depois na segunda loja que a gente chegou eles estavam mais baratos. R$25 e aqueles ali R$15, só que esses também vieram sem os buracos. Esses também eu tive que fazer os furos, aquecer a faca, fazer os furos. Então, mãos à obra, minha gente, ó, o substrato. Esse aqui, eu pedi com a Sandra, a Sandra me entregou em casa. Aqui os cachorros já furaram o saco, eu tô querendo ver, ele é de 20 quilos esse saco. Aqui o peso, 20 quilos, ó. 20 quilos. É muito bom o substrato, gente. Muito bom mesmo. Deixa eu mostrar uma aqui onde eu já emendei no vaso. Olha, esse substrato aqui. Bem soltinho, ó. Dá uma drenagem boa depois. Aqui eu só emendei, não replantei a planta. R$37 para entregar em casa esse aqui. Esse de 15 quilos. Plante nessa terra, substrato rosa do deserto. Esse custou R$25, mas é 15 quilos, tá? O carvão desse do churrasco mesmo, só não pode ser utilizado, gente. Porque o utilizado vai estar com gordura, vai estar com sal. O carvão, eu dou uma macetada nele para ficar mais miúdo e coloco uma camada no fundo do vaso, antes do substrato. Ele evita um pouco de entrar minhoca, essas coisas. Lesma, quando tem o carvão no fundo, além dele ser também fertilizante. O que mais que eu vou utilizar?
É basicamente isso. E algumas das plantas, essa daqui já está separada. O vaso está danificado. Essa daqui pequenininha, depois ó, a raiz saindo embaixo. Depois que dos vasos bons que eu desocupar, por exemplo, esse vaso aqui, essa planta eu vou replantar num vaso maior porque essa bacia ficou pequena. Aí essa mesma bacia, depois como ela ainda tá boa, eu reaproveito para plantar outras plantas menores, tá? Essas daqui, então, são plantas que ainda podem passar bastante tempo ainda nessa embalagem, nesse vaso. Mas eu tenho várias que eu preciso replantar. Por exemplo, essa daqui, olha como tá. Essa daqui que também, olha o tamanho do Caudex e olha o vaso. O vaso tá pequeno. Tem várias plantas que eu preciso. Essa daqui, olha o tamanho do Caudex. Então eu preciso colocar ela num vaso maior, para ela ficar mais confortável. Essa daqui, essa arvorezinha, olha o tamanho da planta, cheia de botões. Então eu vou fazer o replantio de várias delas. Essas daqui, que tá um amontoado de mudas, olha, são 2, 4, 6, 8, 9. 9 plantas na mesma bacia. Então provavelmente eu vou tirar as pequenas e deixo essa grande, que já tá no meio, né? Deixo ela aí. E as outras eu retiro, assim como várias. Essa daqui é uma planta que ela poderia ainda ficar no mesmo vaso. O problema, gente, é quando ela passa muito tempo, o Caudex vai engrossando e ele vai socando essa terra. Aí a água não infiltra aqui para baixo. E depois começa a murchar o Caudex, porque não abastece o vaso todo com água. Então, retiro, vou colocar no maior, coloco com substrato novo, para ela ficar mais aconchegada. Olha o tamanho da planta também, gigante. Aqui esses galhos são todas mudas de galho. Aqui eu preciso dar uma ralhada também, apesar da bacia ser grande, mas tem muitas mudas juntas. Algumas já bem grossas, ó, como essa daqui já são mudas que estão bem grossas. Olha o que aconteceu com essa aqui, são 3 galhos que eram do mesmo tamanho. Essa daqui, a raiz saiu, gente, olha aqui onde que tá a raiz dela, ó. Saiu aqui embaixo, ó. Ela tá em cima de uma lajota. Ela saiu e entrou aqui no vão das 2 lajotas. Então essas aí também, e elas foram plantadas só na areia. Esse vaso aqui todo tá com areia, ó. É tudo areia. As mudas de galho, gente, ela brota mais, ela enraiza mais fácil quando plantada na areia, pelo menos pra mim. Então eu vou retirar, separar. Aqui tem várias, ó. Várias que estão no mesmo vaso. Aqui eu já retirei uma, que estava no meio, mas eu preciso dar uma ralhada. Essa daqui, gente, olha só como que tá, ó. O vaso tá muito pequeno para ela. Porque aqui o Caudex, a parte que tá fora, mas embaixo ela tá toda tomada de raízes. Então eu mudo ela, que daí ela vem mais bonita. E essa é uma planta que dá flores lindas. Estou aguardando a floração de novo delas. Então eu tenho bastante trabalho pela frente. Com flores eu tenho poucas, olha, e como elas estavam sem adubo, ó, pouco cuidado, flores assim, rasgadas. Pegando o reflexo não dá para ver, mas são flores lindas, mas ó, saíram todas danificadas. Essa que saiu perfeita. O cacho de flores. E aos poucos elas vão se recuperando, ó. Soltando brotação, botões.
e começa o colorido no jardim. Bom, pessoal, preparo primeiro as vasilhas, né? Eu comprei bacia comum, gente, bem grande e uma profundidade boa. Fiz buracos com uma faca quebrada aquecida e coloco primeiro uma camada de substrato. Esse aqui eu estou reaproveitando de plantas que eu replantei. E agora por cima eu vou colocar areia, porque os galhos eles vão ficar na areia. Quando a raiz começar a sair, ela vai alcançar o substrato e aí as plantas vêm mais bonitas. Aqui é um exemplo, ó, a quantidade de galhos que tem nessa bacia. Por que a bacia, gente? Porque como são bastante galhos, eu aproveito a mesma areia e o mesmo espaço para elas enraizarem. Essas aqui são plantas que estão todas, galhos que estão todos pegos, já enraizados, mas eu vou só ralhar, vou tirar alguns maiores e os outros ainda vou deixar para eles engrossarem a raiz. Então, preparo primeiro, nunca coloco direto no chão, porque a raiz tende a buscar a umidade do chão, sai pelo buraco da bacia e aí começa a enraizar na terra, assim como aconteceu com essa daqui. Essa daqui é uma raiz dessa planta aqui, eram 3 que estavam nesse vaso aqui. Essa é outra planta, ó, estavam no mesmo vaso, nesse vaso aqui. E ó, a grossura da, ó, aqui ainda tá areia, né? Da onde enraizou, mas olha a grossura do tronco. A raiz saiu para fora e na hora de puxar ali a bacia para poder replantar, quebrou esse pedaço aqui. Pedaço enorme, já forma uma ferida na planta. Isso é ruim, mas acontece. Por isso é bom ter bastante plantas, porque se uma morrer, ainda tem mais um tanto. Agora eu vou acrescentar areia, vamos seguir com o processo. Bom, pessoal, acabei fazendo o replantio toda a noite. Acabou o substrato e eu não terminei. E acabei não registrei, porque à noite fica ruim para registrar. E sozinha também ficou bem ruim para mim gravar. Mas quero mostrar para vocês. Gente, esse Caudex, essa parte mais escura é o que estava fora da terra. A outra parte é o que estava enterrado. Mas abaixo disso tem mais outro tanto. Eu até queria ter registrado para mostrar para vocês. É muito importante a planta ter um Caudex firme, porque ela floresce muito mais. E indica que é uma planta bem saudável. Essa daqui bem alta também tem um Caudex bem grande. Essas duas eu coloquei em vasos grandes, para mim não precisar ficar trocando por uns 2 anos pelo menos. Talvez essa daqui eu tenha que trocar depois de 1 ano. Não fiz poda de raízes, gente, porque essas raízes aqui a gente poda. Mas eu vou deixar por enquanto a terra assentar um pouco melhor. E como eu estou fazendo a troca de vasos na lua crescente, como eu não tenho muito tempo em casa, eu fiz na crescente e a poda dessas raízes pequenas depois eu faço na minguante. Então sempre quando for mexer com raiz, fazer poda de raiz, fazer na minguante. A poda dos galhos na crescente, poda de galhos, enxerto, alporquia, tudo eu faço na crescente. Olha, todas as plantas replantadas, ó, colocadas em vasos maiores. Eu fui desocupando os vasos. Essa daqui que ficou num vaso quase do mesmo tamanho, mas também tá com um Caudex bem grosso embaixo. Olha a grossura do tronco. Essa é uma muda de galho.
cheia de raizinha em volta, que depois eu vou podar. Eu deixei substrato a mais, porque ele ainda vai assentar. A hora que eu passar a molhar, vai assentar. Então eu deixei substrato a mais. Essas daqui, gente, esses vasos aqui, tipo bacia, são os mais indicados. Só que aí eu precisaria de muito espaço para colocar todas em bacias. Por quê? Por exemplo, para aquelas ali eu encontro bacias ou de cimento ou de fibra e elas ocupam muito espaço. Porque de ser importante plantar na bacia? Por quê? Por exemplo, essa daqui tá também com o caudex todo grande para baixo, porque ela cresce e encosta no fundo e aí começa a engrossar, porque o caudex não tem mais para onde ir, a raiz topa no fundo e aí começa a engrossar. Se eu planto logo, já ela de pequena num vaso fundo, ela vai só crescendo, afundando, vai cada vez mais para o fundo a raiz. Olha que lindinha, com as bordas rosadas. Tem várias beldades aqui começando a florir. Aqui a vermelha com bordas mais escuras. Também foi replantada, ó. Todas com caudex enorme, gente. E as que estavam tortas, por exemplo, essa daqui, ó, o galho tá torto ainda. Porque ela estava inclinada, ela estava deitada, essa planta. Então eu aproveito na troca de vaso para dar uma endireitada na planta. As mudas de galho, como essa daqui, várias outras que eu tenho, grandes, eu vou plantando no vaso um pouco mais fundo para ela dar uma engrossada na raiz. Olha, eu fiz vários replantios e os vasos que estavam bons eu reaproveito, gente. Olha, essa daqui tá cheia de botões também, ó, já começando a florir. Também tá com caudex enorme para baixo da terra. Olha, que desce ainda, ó, tava enterrada até aqui. Mas aqui para baixo ela tá com caudex gigante. Ela quase precisaria de um vaso maior. E por que a importância de se replantar, gente? Ó, por exemplo, essa planta aqui, o caudex dela também tá tão grosso. O caudex que eu falo, gente, é essa batata dela. Tá tão grosso para baixo que a terra tava toda socada aqui para baixo e aí a água não infiltra. Aí ela começa a criar esse monte de raizinha aqui no alto, aonde pega umidade. Então foram vários replantios. Algumas eu replantei nas bacias, por exemplo, essas daqui. Essa daqui é outra planta que eu aproveitei para endireitar, ó, tem até queimadura, ela estava toda deitada e eu aproveitei para dar uma endireitada na planta. O tubo de ensaio é uma muda de galho com 5 enxertos de cores diferentes no topo. Então foram vários replantios. Essa aqui é uma planta nova. Ó, ela tá ainda em adaptação, então começa a soltar as folhas. É uma planta nova que veio num vaso muito minúsculo, gente. Essa daqui também. E olha a negra, ó, soltando os botões. Até os botões já saem na cor bem escura. Os botões e brotos, ó. Essa daqui eu quero fazer alporquia, porque olha só o tamanho. Enorme. Então, eu vou ver se eu consigo registrar agora alguma, fazendo o replantio de alguma, para vocês verem como a planta tá abaixo da terra. Essa daqui é uma que eu quero tirar, essa do meio tem que dar uma ralhada, ó, tá muitos galhos na mesma embalagem, no mesmo vaso. Então eu quero replantar várias. Aqui
substrato, algum pouco eu reutilizo, mas muito pouco, porque ele ficou socado. As embalagens boas eu reutilizo, porque eu tenho muitas plantas jovens ali que ainda precisam ser replantadas. Então e elas estão em vasos menores. Olha, essa daqui é uma. Ó, como o caldex está grosso e o vaso é pequeno. Essa daqui até ergueu, ó. Tá até erguida, deixa eu ver como que tá embaixo. Cadê? Ó, ficou arredondado o fundo, porque provavelmente a raiz engrossou. Então essas aqui que estão mais gordinhas, essa daqui é outra, eu vou plantar numa embalagem maior. Bom, pessoal, agora arrumei um cinegrafista. Ó, fundo com carvão novo, sem ser utilizado, porque o utilizado já tem gordura e sal. Agora completo um pouco de substrato. Gente, o substrato para rosa do deserto, assim, todo meio grosso, não é terra vegetal, é substrato. Agora deixa eu mostrar para vocês como tá a planta, ó. Faz muito tempo que não é replantada. Olha como que está de raízes aqui embaixo, ó. Eu tiro um pouco dessa terra que já está socada. Aí, ó o tamanho, ó, da raiz. Mas essa ainda não é uma raiz tão grande, então eu vou pegar uma outra planta, vamos ver a outra. Olha, essa daqui, o vaso tá danificado, os pets roeram, então vamos ver essa planta aqui como que tá. Pesada. Olha só, gente, ó o que eu falei da bacia. A raiz bate no fundo e aí ela começa a engrossar. Essa é uma muda de galho, então ela tem bastante raízes, ó. Ela não tem um caldex todo cheio. Mas essas raízes vão engrossar e aí fica uma planta muito bonita. Olha, replantio feito, tá? Eu deixei bastante enterrada ainda as raízes para elas engrossarem. Um vaso de um tamanho bom. Já aproveitei endireitar um pouco a planta, mesmo que os galhos agora no início fiquem um pouco tortos, mas depois eles vão endireitando. Outro cuidado, gente, ó. Naftalina, eu não gosto do cheiro, mas eu coloco enterrado para evitar a cochonilha de raiz, aqueles pulgões que se instalam na planta e depois ficam sugando sem a gente ver. Muitas vezes você vê a planta brocochô, são as cochonilhas de raiz que estão lá na raiz sugando. Então já aproveito o replantio, já estou colocando a naftalina. Gente, quero mostrar essa planta aqui, ó. É uma planta pequena, as raízes que estavam de fora
são finas, porque não engrossaram. Eu acabei erguendo ela muito antes do tempo. Então essa parte ficou fina, mas olha aqui o que aconteceu. Ela estava nesse vaso pequeno e a raiz cresceu tanto, ó, socou a terra. Deixa eu mostrar aqui. Socou a terra todinha aqui. E ó a grossura dessas raízes aqui. Ficou só raiz, ó, fica muito socado. Aí a água não infiltra, olha como tá aqui por baixo. Só raízes, gente. Aí o vaso acaba ficando com o substrato muito socado e a umidade não infiltra para poder estar alimentando a planta. Então agora tirar essa terra que está socada e vocês vão ver como está essa planta bonita, gente. Ó, a raiz aqui está separada, ó. Aí é deixar ela engrossar, que daí ela fica uma planta muito bonita. Eu ainda vou manter enterrada essa parte das raízes aqui, mais claras, para elas engrossarem mais. Aqui entortou, ó. Pode ver que entortou, essa parte estava encostada já no fundo, aqui estava encostada no fundo. E olha só, que sobrou da planta, só raiz, gente, praticamente nada de terra, uma muda de galho, ó, e depois ela fica com as raízes formando um caudex muito bonito. Então agora é replantar num vaso maior para que ela consiga engrossar essas raízes todas. Então é isso, queridos amigos, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar mostrando, né, registrando as rosas do deserto, os procedimentos que eu vou fazendo, os cuidados que eu vou fazendo com elas enquanto a gente estiver aqui na casa fixa, e vou compartilhando com todos vocês. E depois na estrada, as flores do caminho. Então, por hoje eu vou me despedindo, agradecendo a Deus mais a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de poder compartilhar com todos vocês as imagens, né, as experiências, e agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Muito, muito obrigado. Vocês estão, ó, no meu coração. Beijos, beijos!